O Rio de Janeiro tem uma nova instituição no ar. O nome dela, ASB, Associação Sionista Brasil-Israel. A finalidade é única e exclusivamente defender o Estado judeu e defender os judeus contra qualquer tipo de agressão, se isso acontecer. Claramente, nós também estaremos ao lado de todos aqueles que forem discriminados e que sofrerem qualquer tipo de preconceito. E a primeira realização desta instituição é exatamente um debate interessantíssimo com 4 dos membros do Movimento Brasil Livre. Nós vamos passar para você que está em casa programas com esses 4 jovens. Eu tenho aqui comigo no estúdio, nesse momento, numa entrevista inédita e sensacional para Menorá na TV, o Renan Santos. Quem é o Renan Santos? É um jovem empresário, ex-estudante de Direito, que fugiu da faculdade porque lá havia muitos comunistas e a esquerda tomava conta daquele espectro. Hoje ele responde pela parte política do Movimento Brasil Livre. É ele que trata com os parlamentares do grupo que ele defende, é ele que conversa com parlamentares em Brasília, é ele que conversa com vereadores e deputados em São Paulo, e eles já estão montando sedes tanto no Rio de Janeiro como em outras partes do Brasil. Vai ser uma grande alegria e uma honra enorme conversar com esse jovem chamado Renan Santos, que é uma das poucas consciências claras que existem na juventude brasileira de hoje, não ligadas à esquerda, esse grupo que nós sabemos é absolutamente direcionado e que tem pouca capacidade de raciocinar. Essa é a nossa opinião. Renan, tudo bem com você, meu amigo? Tudo ótimo, uma honra estar aqui. Muito bacana estar participando. Beleza, a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui entre nós. Pra gente é uma coisa muito louca, porque durante todo o processo que teve do impeachment, a gente fez muitos amigos e muitos inimigos, e quando a gente descobre que tem pessoas que pensam de forma similar, mesmo em comunidades diferentes, a comunidade judaica sempre foi muito bacana conosco, pra gente é uma coisa incrível, é bem legal, satisfação. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Renan, rapidamente, conta a tua história. Você é um cara muito jovem. Você não tem 30 anos ainda? 33. Tá na idade de Jesus. Vamos lá, conta a tua história. Como é que você se envolveu com política? Cara, vou ser bem rápido, mas vou tentar passar uma linha do tempo bacana. Primeira vez que eu me deparei com política foi quando, final do Campeonato Brasileiro, 1989, São Paulo e Vasco. Meu pai me levou, era São Paulino, pra assistir a final, e tava o Lula torcendo pro Vasco lá no Morumbi. Meu pai falou, aquele lá é o Lula, fala alguma coisa pra ele. Eu fui lá e falei algumas palavras impronunciáveis lá pra ele naquela época e fiquei marcado com aquilo. Todo mundo da minha família ficou comentando, mas minha família... Você xingou o Lula, é isso? Eu xinguei o Lula. Tá certo. Com 4 anos de idade, então foi... Ah, você tinha 4 anos? 4 anos. Você ficou com medo da barba dele? Qual era a história? Assim, ele já tava... Assim, ele era corintiano, foi você torcer pro Vasco. não gostou que ele tava torcendo pelo Vasco? Foi torcer pro Vasco contra o São Paulo, no estádio de São Paulo. E eu já tava com medo da época daquela eleição presidencial, que tinha 89, todo mundo comentando sobre ele era candidato contra o Collor, é isso? Isso, exatamente. Tá, e tinha aquele discurso anti-empreendedores, um discurso anti-mercado. Meus pais comentavam, meu pai era um pequeno comerciante na época, então eu morria de medo dele mesmo e era uma criança, mas não mudei de ideia. Daquela época até hoje eu mantive uma coerência entre o que eu falei pra ele, eu falaria hoje se eu encontrasse de novo também. E dali em diante, entrei na faculdade de Direito no Largo São Francisco, na USP, fiz movimento estudantil lá, criei uma fórmula de ação para combater, especialmente o PT, que aparelhava a instituição e que não dava voz para os estudantes independentes que pensavam diferente. Grandes aventuras, ganhei, perdi, foi um aprendizado legal. E aí, mais recentemente, eu era empresário. Os negócios hoje no Brasil estão todos, especialmente eu tinha pequenas manufaturas, parte de metalúrgica, foi tudo indo para baixo. E eu falei, o Brasil tá acabando, ninguém tá fazendo nada, ninguém tá dando a mínima para isso aí. E escândalos de corrupção surgindo, a Operação Lava Jato começando a surgir. Resolvi montar um escritório com alguns amigos para cuidar de marketing político. A ideia nossa é criar linguagem para defensores de ideias nossas, ideias liberais, ideias conservadoras, pudessem se propagar nas redes, etc. E isso rolou. E dali em diante, descobrimos alguns jovens, o Kim, etc. E dali em diante surgiu o que as pessoas conhecem como MBL. Como foi a participação de vocês no primeiro evento político que motivou vocês saírem para a rua? O que é que aconteceu que levou vocês às ruas
e organizando uma porção de gente para gritar aquilo que vocês achavam correto? Muita gente coloca como o dia zero, né? O primeiro momento, aquele 15 de março de 2015. Mas não foi lá. O primeiro ato do Movimento Brasil Livre foi no dia 1º de novembro de 2014. O que aconteceu? A Dilma havia ganhado a eleição contra o Aécio por uma margem muito pequena. E, à época, havia saído, eu não sei se você se lembra, aquela capa da Veja, que denunciava alguns crimes cometidos pela Dilma e pelo Lula. E o pessoal do PCdoB, da UJS, da Uni, foram na frente da Editora Abril, jogaram lixo, depredaram a sede, e a gente ficou muito, muito bravo, porque o que acontecia? A gente estava numa escalada... Aquilo mexeu com vocês? Mexeu, porque era uma questão assim, a gente estava assistindo uma escalada de venezuelização do país. Não só o uso político das instituições aparelhadas para defender um projeto de poder, mas também o ataque, o pouco de imprensa independente que tinha. E esse ataque estava acontecendo na Veja. A gente viu a Dilma ganhar, ao mesmo tempo viu uma instituição de imprensa opositora sendo atacada e falou, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Convocamos uma manifestação para o dia 1º de novembro e, a despeito de a imprensa veio tirar sarro e tal, na Paulista deu umas 5 mil pessoas. O que já era, para uma manifestação que não era de esquerda, já era algo, opa, o que está acontecendo aí? Tem coisa aí que a gente pode mexer. Exato. A Folha de São Paulo, de uma forma não muito habilidosa, foi tentar taxar a gente que a gente era defensor de um retorno ao regime militar, coisa que nós não éramos. A gente não pedia nem impeachment na época. O que vocês estavam gritando lá na rua? A gente estava falando que as eleições foram fraudadas, o que agora nessa eleição, nesse julgamento... Aprovado. Nesse julgamento do TSE, no próprio relatório do Herman agora que está acontecendo... Aliás, tá esse Herman merece que o Brasil inteiro se reverencie a ele. Sim. Porque ele realmente é um juiz na acepção da palavra, na minha avaliação. Tanto na parte técnica quanto na coragem que ele está tendo agora. Sim, sem dúvida nenhuma. E o que ele está falando agora demonstra que todo mundo que defendeu que aquelas eleições eram fraudadas, na época se falava do uso do correio, estavam corretas. Então a gente estava falando do uso da máquina pública nas eleições por parte do PT, a gente estava falando do ataque à imprensa e do medo que nós tínhamos do Brasil realmente ir para uma escalada que seria uma escalada perversa. E aí juntou 5 mil pessoas, a Folha bateu na gente, mas uma coisa que sempre foi, a gente é igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Então a imprensa bateu, marcamos uma manifestação na semana seguinte, foi o dobro do tamanho. E dali em diante a gente criou uma legitimidade perante as pessoas de combate a um projeto de poder criminoso, e nisso redundou o 15 de março, que foi até então a maior manifestação da história do Brasil. Vocês são acusados, por quem não gosta de vocês, de serem estimulados financeiramente por partidos políticos como o DEM e o partido do Aécio Neves, o PSDB. Qual é a sua visão sobre esse tipo de questão? Eu acho engraçado. Assim, as primeiras teorias que surgiram, a gente era financiado pela CIA. E de fato tem deputados, petistas, senadores do PT que falam isso abertamente. Tem livros, inclusive, da pessoal da esquerda, citando que o nosso financiamento vinha de ou bilionários americanos e depois da CIA. Posteriormente isso migrou para Eduardo Cunha, no PMDB. Aí depois foi para o PSDB, porque não tinha como eles não falarem do PSDB. E recentemente também do DEM, porque a gente elegeu o Fernando Holliday, vereador pelo DEM em São Paulo. Mas assim, a gente acha engraçado, né? Não tem muito o que colocar, porque a gente é um movimento que... quem visitar a nossa sede, quem conhece o que a gente faz, a gente não tem muitos recursos, mas ao mesmo tempo a gente consegue, com o pouco que tem, fazer um barulho bem grande. E a esquerda sabe disso. Porém, como eles são, por natureza, financiados por ou instituições, por partidos políticos, ou vereadores, deputados eleitos, ou por sindicatos, né? Eles usam dinheiro do imposto sindical para bancar. Eles jogam contra vocês aquilo que eles fazem. O que eles fazem. A diferença é que a gente pode provar que eles recebem, eles não têm como provar nada nosso. Escuta uma coisa, como é que você faz o teu trabalho de articulação política e onde é que vocês querem chegar? Uma das coisas que a gente sempre fez foi... existe hoje no Brasil um movimento que eu considero perigoso, que é um movimento de negação da política. Né? Muita gente quer falar, não, vamos prender todo mundo, e política é um negócio errado, política é um ofício que tem que ser jogado de lado, e é muito perigoso isso. Né? Só momentos perigosos da história a política foi jogada no lixo. A gente pode citar a Itália fascista, a Alemanha nazista. Foram momentos onde a política perdeu todo o prestígio e as pessoas estavam aguardando um salvador da pátria. Em geral, esse tipo de coisa não é muito boa. O MBL, desde o começo, isso desde as primeiras manifestações, falou: a gente tem que sair nas ruas, tem que pôr o povo na rua e temos que influenciar os parlamentos e usar o nosso poder de influência para que eles façam o que é certo. Veja bem, a gente não quer dizer que a gente vai lá apoiar corrupto, óbvio que não, mas se ele está eleito, teve gente que elegeu, ele tem que fazer o que a gente, aí é um trabalho de pressão política, o que a gente considera certo. Sim, mas a pressão política ela faz parte da política. Exato. E faz parte do movimento democrático. Exato. Só existe democracia com grupos de pressão forçando
o caminho da política para um lado ou por outro. Não é isso? Exatamente. Então, o trabalho desde o início que a gente começou a fazer foi, vamos para Brasília, vamos pressionar os deputados no impeachment? Vamos agir, vamos conversar com eles, vamos entender por que a bancada do PSDB na Câmara estava mais propensa a apoiar o impeachment, mas a elite do PSDB não. Por que os setores do DEM estavam, outros setores do DEM não? Como influenciar um partido como o PP, que estava na base da Dilma, e outro não? Quem era o Eduardo Cunha? Por que ele agia daquela maneira? Como a gente pode apertar esse aqui? Como pode conversar com esse setor aqui para ele vir mais para perto do impeachment? Eu, naturalmente, eu sou um dos garotos mais velhos do movimento, tenho 33 anos, acabei indo fazer um pouco esse papel e ajudei a articular o que ficou conhecido depois como o Comitê do Impeachment, que era um comitê formado por líderes dos partidos e dos movimentos para levar isso à frente. Dentro da estrutura que vocês montam a cada evento de rua, qual é a consequência que vocês carregam e de que maneira vocês carregam para conscientizar políticos do que vocês estão gritando no meio da rua? Como é que vocês fazem funcionar esse esquema de uma ponta popular até uma ponta parlamentar? Como é que é a atitude de vocês? A rua, ela é a ponta do iceberg do trabalho, né? A rua, quando a gente marca um ato e vai e expressa a nossa opinião e a opinião das pessoas que estão lá, ela é para coroar um trabalho de divulgação, um trabalho de informação e um trabalho de criação de consciência, né? Eu não gostaria de me estender, mas é legal dar uma estendida aqui. O trabalho que é bacana fazer, eu vou dar um exemplo até usando, é legal que eu tô com judeus, que eu posso falar um exemplo que é bem compreensível. O Brasil é um estado sem pátria hoje, e ao mesmo tempo os judeus, se a gente for comparar, por muito tempo eles foram uma nação, uma pátria, sem o estado. Hoje tem o Estado de Israel. E a criação de uma identidade, um sentimento patriótico, um sentimento de pertencimento com signos, valores e representação, esse é o grande papel que culmina na pressão política. Ao permitir que as pessoas saíssem de verde e amarelo, a criar as músicas, as canções, a ação, um costume, uma cultura, a gente deu uma noção de Brasil para essas pessoas que ajudou a criar uma noção de pátria. As pessoas hoje falam, eu sou o país da Operação Lava Jato, eu sou o país das maiores manifestações políticas pacíficas do mundo. Isso faz parte agora do ideário do brasileiro. E isso, o representante político, quando está no topo da cadeia alimentar, quando ele está se deparando com a própria representação de pátria diante dele, aquilo não é mais o eleitor, aquilo é a própria cultura batendo na porta dele. E ele não pode fugir disso. Então, passa a ser natural a transferência de poder da rua para o representado na forma de pressão. Nós, judeus, somos identificados e acusados, não por você, mas muitas vezes por quem não gosta de nós, que não é o seu caso, de que nós somos apátridas. Nós somos brasileiros, porque nós escolhemos viver aqui no Brasil. O que acontece com o judeu? Se eu chegar em Israel amanhã e disser que quero ser cidadão de Israel, eles me dão a legitimidade da minha cidadania. Eu já tive a oportunidade de fazer isso 500 mil vezes e jamais faria, porque eu sou cidadão brasileiro e quero continuar cidadão brasileiro. Então, é fundamental que nós tenhamos essa interface, essa interlocução com movimentos políticos nacionais, dos quais nós somos participantes, e vocês compreenderem como é que é a nossa luta contra o antisionismo e o antijudaísmo. Sionismo nada mais é do que um movimento de libertação de um povo. E você acabou de dizer, hoje o povo judeu tem uma pátria. Se alguém quiser escorraçar um judeu novamente da Hungria, ou pegar um judeu na República Tcheca e colocar num campo de concentração, vai ter muita dificuldade. Vocês são de centro, são de esquerda, são de direita? Como é que vocês se veem? Eu coloco a gente numa centro-direita. A gente iniciou como um movimento com valores liberais profundos. Não digo que houve uma transformação, mas houve uma inserção de novas lideranças e o próprio processo político nos colocou diante de embates onde a gente tinha que defender valores, além dos valores políticos liberais, ou valores na defesa de uma democracia liberal, no sentido tanto econômico quanto político. Quando a gente começou a ser confrontado em valores e as pessoas começaram a pedir a nossa ajuda nisso, seja em questão, por exemplo, o governador de São Paulo agora permitiu uma questão que chama banheiro trans, parte de certos princípios estranhos que questionam a ideia de sexo, de gênero e etc. A gente não pode se calar. E a gente acaba tendo que tomar um tipo de posição que pode ser considerada conservadora, mas é uma questão de um debate que simplesmente a gente não pode se furtar. Então, o MBL pode ser colocado hoje numa centro-direita, que tem liberais dentro de si, tem conservadores que agem de forma pragmática. Você já entendeu, com 33 anos de idade, que se o Brasil não resolver o problema criado na escravidão, ele não vai para frente?
Ou você acha que eu tenho algum equívoco na minha análise? Acho que tem muito problema, além da escravidão criada no nosso período colonial, desde a nossa burocracia, desde uma estrutura aristocrática que ficou legada para a gente de uma estrutura de poder, que inclusive a Lava Jato está atacando isso. De alguma maneira, essa velha estrutura de poder montada tá ruindo aos poucos. E tudo isso é um legado muito pernicioso, muito ruim do passado. A escravidão é uma delas, e infelizmente o legado da escravidão, especialmente nas populações mais pobres, nos negros, é claro, isso ficou presente ainda. A gente não conseguiu inserir economicamente essas pessoas de uma maneira com que elas... Que são 80% do povo brasileiro ou mais. Se emancipem. Olha só, eu queria que você me dissesse como é que vocês estão tratando o Brasil de hoje. Como é que você enxerga um presidente da República que diz que não sai? Como é que você enxerga presidentes de tribunais esculachando relatores de processos? Como é que vocês veem o que está acontecendo no Brasil de hoje? Eu preciso que você me responda isso rapidamente, se você puder. Eu vejo como um corpo que está doente, mas que está passando por um tratamento. E todo tratamento é doloroso, e todo tratamento é traumático, e a gente vai se deparar com momentos ridículos, como foi desde a queda da Dilma até o comportamento do Temer recentemente, por momentos, enfrentamentos, como desrespeito à Constituição, como ação que às vezes é errada do próprio judiciário. A gente vê o Janot passando um pouco da linha, usando até os valores bacanas que a Lava Jato trouxeram para um jogo político e não ao jogo nosso. O PMDB, o PT, o PSDB ruindo. Então, ao mesmo tempo que é triste e ao mesmo tempo uma coisa ruim de se ver, também faz parte de um tratamento. Eu acho que está tendo a substituição de uma elite política por coisas novas que devem chegar, e acho que o novo tem que vir pronto. A gente tem que assumir um país que está completamente ruído, e esse país tem que ser reinserido na economia global, a gente tem que tirar ele do buraco que ele está. Então é um desafio para essa geração nossa incrível. É traumático, é feio, mas também é desafiador. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Renan Santos. Quem é o Renan? Ele é um dos jovens que criou o MBL, o Movimento Brasil Livre. É ele com seus companheiros que vão às ruas criarem consciência para que o Brasil possa ser um país não do futuro, mas um país que seja solidário com a sua população. Não saia daí, já voltamos com o Renan Santos. Estamos de volta, iniciando o segundo bloco de Menorá na TV, com o responsável pela parte da articulação política do Movimento Brasil Livre, Renan Santos. Renan, você falou em sofrimento e é o que nós estamos passando. Estamos numa grande crise. Você acredita que esse número enorme de desempregados que nós temos no Brasil hoje vai poder ser reduzido rapidamente? Como é que você enxerga a nossa saída desse buraco? Rapidamente não, mas eu acho que alguns bons caminhos foram adotados. Primeiro veio aquela PEC do teto, que foi uma sinalização bacana. Depois a reforma trabalhista, que creio eu vai passar, mesmo diante dos traumas da queda do governo, ela vai passar. E haveria a reforma da Previdência, que eu considero uma reforma necessária, mas ruim. O modelo que o governo trouxe é um modelo ruim. Se a reforma passa, ou se passasse uma versão bacana dessa reforma, a gente teria uma recuperação mais acelerada. O que você vê de ruim aí, rapidamente? Eu acho que ela não ataca os privilégios como deveria atacar. Ela não ataca o problema, ela não resolve a longo prazo o problema. A gente tinha que ter uma reforma estruturante, né? Não dá para me alongar aqui, mas basicamente essa reforma dos parâmetros de um sistema que não é bom. Uma reforma boa mudaria a estrutura do sistema. Ela igualaria, por exemplo, o funcionalismo público com o setor privado, acabaria com privilégios, deixaria tudo igual e permitiria também um sistema de capitalização, criando um sistema misto de partilha, que é o que tem agora, com capitalização, como tem na maior parte dos países ricos, que permite poupança de verdade, coisa que o Brasil não tem. E isso também atacaria os juros iam cair, ia ter poupança, ia ter investimento. Infelizmente o Brasil não tem nada disso e a Previdência acaba sendo mais um problema, em vez do que uma poupança que ajudaria o país a crescer. Nós não temos nenhuma dúvida, nem você nem eu, e quem tem um mínimo de neurônio e raciocina, de que nós estamos enfrentando uma tsunami, porque judiciário, executivo, legislativo, emprego, economia, está tudo complicado. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem medo que em 2018, caso esse governo chegue a 2018, o povo novamente se equivoque na hora de votar e tragam Lula de volta? Lula não. Eu não tenho medo do Lula.
O Lula, se não estiver preso, ele vai ser humilhado nas urnas. Isso eu tenho certeza. É a tua sensação? Não só sensação, eu tenho certeza. Certo. Um aproveitador, eu vou dar um exemplo, uma pessoa que até que é bem vista pelas pessoas, mas que tem ideias ruins, como Joaquim Barbosa, ele pode vir a ter chance nas eleições. Eu me preocupo com isso. Não se preocupa? Eu me preocupo. Você se preocupa? Eu me preocupo. Com esse tipo de perfil? Eu me preocupo. O honesto com más ideias, ele costuma ter... Acho ele mais perigoso, ele costuma também enganar muitas pessoas. O bom moço com ideias ruins. E é o caso, por exemplo, do Joaquim Barbosa, que está numa parceria, e estão conversando bastante disso, uma parceria dele com a Rede de Sustentabilidade da Marina, que é outro exemplo disso. Uma mulher correta, vão salvar os animais, mas na prática defende ideias terríveis, né? Ideias que vão colocar a gente muito lá para trás. E isso me preocupa, né? Eu acho que o grande trabalho nosso é criar uma consciência de valores de mercado, de defesa da democracia, de combate à corrupção, para o país ir para frente. Em quem você gostaria de votar? Nome? Tá difícil, tá muito difícil. A gente vê algumas lideranças que despontam que parcialmente defendem coisas que a gente acredita. A gente vê o Dória com uma boa defesa da economia de mercado, de parcerias público-privadas, que por um lado não falou para que veio, por exemplo, na questão da violência urbana, na questão da defesa, por exemplo, desses valores que a gente coloca dos setores médios da sociedade, os valores do brasileiro como um todo. Por outro lado, você tem o Bolsonaro que ataca essa questão, por exemplo, de violência, que ele é muito claro nisso. Ao mesmo tempo, eu não sei exatamente o que ele pensa na questão econômica. Um desafio que esses dois possíveis pré-candidatos têm, né? Poderíamos trazer nomes de mercado. Agora estamos falando do Paulo Rabelo de Castro, que hoje está no BNDES. Realmente é uma sumidade, é uma pessoa inteligentíssima, mas ele teria força política, ele teria diálogo com a sociedade? Ainda não é possível dizer. Então o que você está me dizendo é que ainda é cedo para pensar nisso? Ainda é cedo. Tá bom, então me conta como é que vocês tratam os parlamentares que saem de dentro do seu grupo. Aqueles, por exemplo, como o Holliday, que foi eleito vereador em São Paulo e que saiu de dentro do MBL. Eles continuam como membros, né? Eles são militantes do MBL, eles são ativistas, igual eles eram antes de ter o cargo. A questão é que o poder de ação deles aumenta porque eles passam a representar uma parcela da sociedade dentro de uma instituição. A gente elegeu 9, 2 em capitais, o Ramiro Rosário em Porto Alegre e o Holliday em São Paulo, alguns em cidades menores. A gente teve inclusive o vereador mais votado da história de Maringá, teve outro que foi muito bem votado em Londrina e interior de São Paulo e tal. O que acontece é, os valores nossos, a gente tem estatuto, a gente tem um código de ética, eles têm que estar representados por aquele vereador. Se ele agir de uma maneira, por exemplo, incorreta, se ele não defender nossos valores, a gente entra em contato, o que você está saindo da linha. Se ele agir de uma maneira não ética, não condizente com valores éticos mínimos, se ele é pego num escândalo de corrupção, ele vai ser chutado do movimento e o movimento vai expor isso, o movimento está no inimigo dele. Mas não é o caso até agora, os rapazes e a Carol estão agindo de uma maneira muito bacana e estão fazendo a diferença. Todos nas suas respectivas cidades eu posso considerar são os vereadores mais transformadores na realidade deles, então até agora o trabalho vem sendo bem bacana. Nós estamos encerrando a nossa participação nesse programa com você. Nós vamos conversar com o Arthur Duval, que é seu companheiro no MBL e que vai completar esse programa, porque nós vamos fazer 2 programas sobre o MBL, uma parte dele com você, a outra parte com o Duval, e amanhã, quer dizer, na quinta-feira que vem, nós vamos apresentar o Kim Kataguiri e o Holliday, o Fernando Holliday, que é o vereador a quem você estava se referindo, que foi eleito na cidade de São Paulo. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o cidadão brasileiro médio, que é aquele que você representa. Não desistam da política, não desistam da ação política e não desistam dos seus valores. Com os seus valores preenchidos e defendidos, os representantes vão surgir e a resposta vai surgir. Se a gente acreditar que vai surgir um mágico salvador ou de que a política não representa mais nada, ainda que ela esteja no lixo, suja, é a pior parte. Porque aí não haverá outro caminho, a gente vai para a barbárie. A gente não precisa ir para a barbárie. O Brasil tem solução e depende mais de você do que da gente, inclusive. É isso aí. Obrigado. Meu querido Renan, eu quero dizer a você que foi um prazer enorme te conhecer. Você tem aqui aliados, tem amigos aqui. Nós pensamos muito parecido em muitos dos assuntos que você levantou aqui e que você, com muita gentileza, respondeu. E eu quero te agradecer de coração a tua participação conosco e dizer a você que as portas dos nossos veículos de comunicação estão e estarão sempre abertos para você e para os seus companheiros na medida em que tudo isso que você diz
continuar acontecendo dessa maneira. Eu tenho certeza que é assim que vai acontecer. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, é uma honra ter participado. Obrigado mesmo, e o MBL também está aberto para vocês e na defesa também da comunidade judaica, como a gente já sempre vem fazendo. Tamo junto. Eu já disse no final do bloco anterior, com o Renan Santos, que a partir desse momento você estaria com o Arthur Doval. E eu vou conversar com ele. Ele se considera acessório do MBL. Ele é muito engraçado. Ele anda nas passeatas da CUT, nas passeatas do PT, estimulando as pessoas a dizerem aquilo que elas não sabem e também cobrando das pessoas pensamentos que elas eventualmente não têm. Arthur Doval, eu quero te dizer que é um prazer enorme receber você aqui em Menorá, na TV. E eu quero perguntar a você, onde é que você esconde o teu medo quando você vai para a frente das passeatas organizadas pela CUT e pelos diabinhos vermelhos que existem no Brasil, com o seu gravador, e começa a entrevistar as pessoas que normalmente não sabem te responder às suas perguntas? Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com não te chama de senhor de jeito nenhum, não, né? Não chama porque conversando não precisa. Com você, então tá não bom. Precisa. Você ainda vai chegar na minha idade, fica calmo. Vai cara, ficar careca também. Pior que eu tô ficando já. Tá vendo? A questão é o seguinte, cara, eu tenho mais medo. Sabe o que eu tenho medo mesmo? Quando você tá lá na tua empresa e aí chega aquela cartinha do governo, que você já sabe que é a guia, como é que é? A DARF. A DARF me dá medo, cara. Agora, ir pra rua lá, confrontar um bando de pessoas que não sabem nem porque tá lá, isso aí, assim, realmente não me amedronta. Lógico que eu fico ansioso, tenho meus momentos de, meu Deus, será que eu vou apanhar agora? Mas isso me amedronta muito menos do que o fato de eu saber que eu vou chegar na minha empresa e vou ter uma DARF lá para pagar, que com certeza vai consumir todo o meu lucro. Conta pra gente o mais emblemático episódio seu numa dessas passeatas montadas pelo PT e pela CUT. É difícil dizer o mais emblemático. Eu posso te falar, o dia que eu passei mais medo é um vídeo que nem ficou tão conhecido, quando eu fui na Câmara dos Vereadores de São Paulo, numa votação que estava tendo sobre o Uber. E aí o sindicato dos taxistas estava lá, e eu respeito muitos taxistas, tenho grandes amigos taxistas, mas tem alguns que fazem parte, inclusive os mais próximos aos sindicatos, que são violentos, sim. Você tem alguma capacitação física para se defender? Ou você cara, olha, se defende pedindo arrego? Como é que funciona Cara, eu isso? sempre gostei de esportes, sou viciado em esportes. Você fez algum tipo de arte marcial? Sou lutador, Você conhece isso? Sou do jiu-jitsu. Você sabe se defender? Sim, dá pra ver pela orelhinha que tá um pouquinho amassada, mas eu nunca revido fisicamente as agressões que eu levo. Nunca. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Eu nunca revido de forma física aquilo. Nem me defender, eu saio correndo. Mas o que aconteceu lá com os táxis? Então, nesse dia dos táxis, cara, como eu tava no ambiente fechado, o pessoal começou a ficar nervoso comigo, eu fiquei preocupado porque Mas você foi entrevistá-los? Fui entrevistar, fiz o vídeo, que era táxi versus Uber, e aí o pessoal do táxi começou a ficar bem emocionado com a minha presença, até o momento que eles vieram efetivamente me atacar e eu tive que sair pelos fundos dos prédios, acabei saindo correndo e consegui chegar no metrô. Esse foi um dia que eu passei mais medo, e um outro dia que eu apanhei bastante foi quando eu fui para Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná, e chegando lá o pessoal me agrediu até eu ficar desacordado no chão, inclusive, cara. E aí esse dia tem vídeo, o vídeo estourou, foi sucesso esse vídeo. E quem é que te salvou dessa pancadaria? Na verdade é o seguinte, tava eu e o Renan, esse dia só nós dois, e tinha umas 60 pessoas dentro da escola. Aí no momento em que eu dei aquela desacordada, o pessoal tentou... Mas o que foi? Você levou uma pancada na cabeça? Não, o pessoal me pegou no mata-leão, começou a me chutar e tal, e aí eu fui desacordando, e aí quando eu tava quase no chão desacordado, o pessoal parou de me bater pra puxar a minha câmera, que ela tava enrolada no meu braço. Nesse momento eu dei aquela respirada, quem luta jiu-jitsu sabe como é que é, sabe aquela respiração? Aí eu peguei e saí correndo, eu e o Renan saímos correndo e entramos numa delegacia lá. No final das contas, até essa história é bem engraçada, porque era uma delegacia da mulher, isso me rendeu um processo criminal que eu tô respondendo até hoje, inclusive. Eu não entendi o que te rendeu. Você ter se queixado na delegacia da mulher? Pô, eu cheguei lá, eu era o agredido no caso, e me transformei em agressor, porque o pessoal foi lá se vitimizar, e hoje eu tô respondendo o processo por estupro por causa desse vídeo que eu fiz. Acredite se quiser, cara. Mas você estuprou a quem nesse dia? Pois é, cara, eu queria saber também, porque eu e o alguém Renan... se queixou.
Pois é. É uma moça, uma moça, eu não posso falar o nome dela. Tá, não importa, mas se e queixou. qual é a alegação dela? Que eu fui lá na escola e abusei dela sexualmente na frente de 50 amigos dela às 2 horas da tarde, em pleno ao ar livre. E tem 50 amigos dela que vão depor pra isso? Ninguém foi, no final das contas. Você vai ser a primeira absolvido. Pois é, a primeira decisão foi que eu fui absolvido, agora cabe ela recorrer. Não sei o que vai acontecer, mas enfim. Provavelmente você vai ser absolvido de novo. Sim, e mesmo porque eu tenho o vídeo inteiro, eu consegui salvar a câmera, então eu tenho o vídeo de toda a minha ação lá dentro, tá. Então isso vai me salvar. O que motiva você, o que te motivou, além do DARF, que tem que ser pago, o que te motivou a se envolver com política, a se envolver nas ruas e a fazer o que você faz e que eu conheço com o nome de Mamãe Falei, é isso? É isso mesmo, tem um canal chamado Mamãe Falei. Mas é o quê? Você liga pra tua mãe pra falar alguma coisa? Como é que não, ao contrário. Eu escondo da minha mãe onde eu vou, senão ela me proíbe. O que acontece é o seguinte, cara, a gente... Qual é a tua idade? Eu tenho 30 anos, cara. Vamos lá, continua. O que acontece é o seguinte, a gente vai trabalhando no mercado de trabalho e tal, e vai percebendo o quão absurdos são as regras que o Brasil impõe, principalmente para as pessoas que tentam empreender no nosso país. E aí, nessa série de indignações, eu resolvi pôr uma câmera e falar pra câmera, reclamar tudo que eu tinha de problema, e ninguém me assistia, cara. Ninguém me assistia, os meus vídeos eram chatos, compridos, eu falei, eu preciso arrumar uma forma melhor de passar a minha mensagem. Eu falei, já sei, eu vou no foco de quem discorda de mim. Quem discorda de mim não tá na rua se manifestando, não tá saindo na notícia, não tá fazendo barulho, então eu vou lá expor as minhas ideias para essas pessoas e usar essas pessoas como material para expor as minhas ideias. Então é isso que eu faço. Eu vou lá e por meio até de humor ou de exposição ao ridículo, eu uso essas pessoas como material para expor as minhas ideias, para questionar esse tipo de coisa. Olha, eu vejo em você e no meu entrevistado anterior, seu companheiro de lutas, o Renan, duas pessoas absolutamente conscientes do seu papel nesse mundo e na sociedade onde nós vivemos. O que eu quero perguntar a você como é que você vê a ação de um pequeno grupo de pessoas que tem consciência num mar de Brasil absolutamente imbecilizado e inconsciente? Cara, uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte, eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta muito importante, muito poderosa, que a gente às vezes nem se dá conta do quão poderosa ela é, que é a internet. Hoje a internet ela é o meio mais democrático que existe, cara. Você pode, sei lá, fazer um vídeo do seu gatinho lá, todo mundo gostar e compartilhar. Eu não tenho gato, só tenho cachorro. Só tem cachorro. Graças a Deus. Eu posso fazer um vídeo expondo as minhas ideias de esquerda, como posso fazer um vídeo expondo as minhas ideias de direita, e as pessoas, o próprio público é que vai definir se aquilo serve para ele ou não. Então hoje, cara, a gente tem sim uma ferramenta que propõe que você exponha as suas ideias e democraticamente elas se espalhem. Então, eu acredito que um grupo pequeno de pessoas pode fazer um barulho absurdo. Mesmo porque, se você pensar hoje, em termos de legislação federal, quem decide são 530 e poucos deputados. Então, quer dizer, 530 e poucos deputados estão definindo as regras numa sociedade que tem 200 milhões de habitantes, que é o nosso território nacional. Então, assim, não deixa de ser um grupo pequeno de pessoas. Eu acredito que outros grupos de pequenos de pessoas podem sim fazer um barulho exponencial e passar sua mensagem para muito mais pessoas. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Arthur Duval. Ele se considera acessório do MBL, mas ele é uma das almas desse grupo de jovens que está colocando o Brasil nas ruas e dizendo muito bem ao que vieram. Não saia daí, porque já Arthur Duval vai me dizer como é que ele sente o Brasil de hoje e como ele imagina que esse Brasil, afundado num lodaçal de problemas, vai conseguir se levantar. Já voltamos, não saia daí. Arthur Duval de volta em poucos segundos. Hoje nós temos muita dificuldade no Brasil. Como você avalia o Brasil de hoje e como você vê a saída? Nós saímos de um estado de extrema-direita, que foi quando a gente saiu da ditadura militar, tivemos um país redemocratizado e a gente teve uma tendência, por ter acabado de sair de um regime de direita, de ter um país voltado à esquerda. Tanto é que se você analisar a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição de esquerda, né? Inclusive cheia de contradições, enfim. Mas tivemos um país mais voltado à esquerda. Com o governo de Fernando Henrique, um pouquinho mais. Com o governo do Lula e do PT, mais ainda.
O que a gente tem então é uma virada do pêndulo ideológico, da direita para a esquerda e agora saindo da esquerda. Eu acho que esse é o momento, e essa inclusive é onde eu coloco a parte da solução para o nosso país, é o momento onde o pêndulo ideológico está fortificado no sentido de liberdades individuais, que é no que eu acredito. Então, eu acho que agora tá na hora das pessoas realmente absorverem o tanto de informações que nós temos e entender que nada pode suprir a sua liberdade individual, nada pode cercear a sua liberdade enquanto indivíduo. E eu dou uma série de exemplos pragmáticos de como hoje o nosso país cerceia as nossas liberdades. Um caso, por exemplo, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, é da nossa impossibilidade de candidatura independente. Hoje, para você se candidatar, você precisa de um partido político. Isso é um cerceamento da tua liberdade individual. Nós temos, por exemplo, eu sou conhecido como o cara do FGTS. Então, o que é o FGTS? É um direito trabalhista. Não, ela é uma obrigação trabalhista. Porque se ela é obrigatória, ela é uma obrigação. Nada mais é do que o cerceamento da liberdade individual do trabalhador gastar aquele dinheiro que é dele do jeito que ele melhor entender. E assim, eu poderia ficar 7 horas aqui falando de exemplos de como as nossas leis cerceiam as liberdades individuais. Então, eu acredito que esse momento do Brasil, onde a gente já passou por um país de direita, com a ditadura militar, passamos para um país indo para a esquerda até a praticamente extrema esquerda, com o Lula, com o PT, com a Dilma. O pêndulo ideológico voltando, está na hora das liberdades individuais mostrarem os seus méritos. Você acredita em derramamento de sangue para se chegar a um Brasil ideal? Ou você acredita, ao contrário, que rapidamente, ou se não tão rapidamente, mas dentro de um prazo razoável, sim, a sociedade vai tomar consciência e vai se aproximar de uma realidade de qualidade de vida que seja notoriamente correta para todos os cidadãos brasileiros? Cara, é uma boa pergunta. Na verdade, hoje a gente está muito enojado com a política. Quando a gente fala de política, as pessoas acreditam até que a política é tipo um Rei Midas ao contrário. Onde ela toca, vira coisa ruim, né? E não é assim que funciona. Então, a gente tem 2 formas de mudar um país. Uma delas é pegando em armas e matando todo mundo que discorda de você. A gente tem exemplos disso em Cuba, temos exemplos disso na Rússia, temos exemplos disso ao redor do mundo. Basta você ver, estudar um pouquinho de história, você ver como que é essa vertente, essa maneira de mudar a realidade de um país. Ou a gente tem outro caminho, que é um pouco mais demorado, mas é o caminho correto. É o caminho do convencimento, de você convencer as outras pessoas de que aquela tua ideia é a melhor. Como eu falei antes, hoje a gente tem uma ferramenta muito importante, que é a internet. Por meio da internet você consegue passar a informação sem depender de terceiros de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito exponencial. Então eu acredito que as pessoas não devam perder jamais a fé na política. Você só muda a realidade de um país com paz, com política. Então temos que colocar na política pessoas boas e, além disso, fiscalizar se essas pessoas estão realmente representando as ideias que você acredita. Porque não adianta só você votar numa promessa e não fiscalizar se aquela pessoa está levando adiante a ideia que representou você quando você deu o seu voto de confiança. Então, vote na pessoa que você acredita ser boa e fiscalize o trabalho dessa pessoa. Hoje, de novo, falar isso, cara. Hoje a gente tem a internet e ela pode ser de uma maneira muito suave, utilizada para você fiscalizar justamente o trabalho de quem você deu o seu voto de confiança. Você fala em internet e nenhum de nós pode dizer que o que você está dizendo tem sequer 1% de equívoco. Qual é a tua resposta oriunda da internet? Você primeiro não tinha ninguém que te ouvia. Pois é. Você estava no caminho do desvio lá, errado, fazendo coisa errada, ou fazendo coisa que era pouco chamativa. Exatamente. De repente você chegou a uma conclusão que era assim que tinha que fazer, e aí apareceu o Mamãe Falei. Isso. Qual é a resposta que o povo dá a você ao trabalho que você desenvolve? Você falou o seguinte: se você só está vendo o resultado, entre aspas, positivo no que está fazendo, se você não está incomodando ninguém, você não está fazendo nada. Você está sendo o famoso isentão. Você está sendo uma gota de óleo num copo d'água. Você não se mistura com ninguém, mas você está ali isento, você não vai servir para nada. Então, o que acontece comigo? Vai servir para sujar água. Pois é, cara. Você vai servir só para ser aquela bolinha isolada ali que não vai interagir com nada, não vai mudar a realidade daquele copo. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu comecei a fazer os meus vídeos falando para a câmera, eu descobri que a forma como eu estava passando o meu conteúdo não era o melhor jeito. Então, eu tinha Como você descobriu isso?
Eu descobri justamente pela resposta da internet, fazendo Não vídeo tinha e não tem resposta e view. começou a pensar. Exatamente, falei, meu, como é que eu tô fazendo meus vídeos e meus vídeos não têm visualização? Preciso melhorar a forma, porque a minha mensagem, o meu conteúdo, eu tenho convicção que seja uma coisa legal. Então eu preciso arrumar uma forma melhor de passar o meu conteúdo para as pessoas, uma forma mais atrativa. Fui pra rua, consegui. E qual que é a resposta que eu tenho hoje da internet? Eu tenho as pessoas que gostam do meu trabalho e tenho as pessoas que não gostam do meu trabalho. Quantas pessoas seguem você na internet? Hoje, cara, no YouTube eu tô com... vou bater essa semana 600 mil inscritos, que é um número bastante expressivo. E no Facebook eu tô com mais de 800 mil curtidas. Então é um número absurdamente grande e poderoso. Que Você já se imaginou candidato a algum cargo eletivo? Sim, cara, com certeza. Inclusive, você quer isso? Quero isso em 2018, vou me candidatar. Pretendo mudar a política por dentro dela. Eu quero diminuir o Estado. Então eu quero diminuir o Estado por dentro da máquina. Eu quero entrar no Estado para apresentar ideias e medidas que diminuam o Estado, que tire o Estado da vida privada das pessoas. Qual é o conselho que você daria agora, olhando para essa câmera, que é a sua, para alguém que queira estimular pessoas e fazer com que elas assistam vídeos fabricados como você fabrica os teus? Vou até falar pra câmera aqui pra ficar mais bonito. O negócio é o seguinte, cara, se você tem um ideal, em primeiro lugar, não deixe de questionar tudo, inclusive o seu próprio ideal. Porque você só vai saber se você tem realmente convicção daquilo que você acredita, se você questionar inclusive aquilo que você está pregando. Então, esse é o primeiro passo. Se você tem um ideal, você está convicto daquilo, descubra a melhor forma para passar aquilo para outras pessoas. Eu fiz isso e descobri que o melhor jeito que eu tinha para passar, de acordo com as minhas habilidades, era ir para a rua e confrontar quem discordava de mim. E ainda digo mais, cara. Agora, se me for dada a missão, que é uma coisa que eu quero muito, de mudar a realidade do nosso país de dentro da política, aí eu dou outro conselho para as pessoas que botarem o seu voto de confiança em mim. Sigam a minha rede social e sigam as redes sociais de quem discorda de mim, porque aí você vai ter o melhor parâmetro possível se eu estou ou não fazendo um bom trabalho, que é a sua própria conclusão. Você veja o que as pessoas que estão a favor do que você acreditou em mim estão falando e as pessoas que estão contra estão falando o que do meu trabalho. Aí você tira a sua própria conclusão. Nada melhor do que você mesmo para formar a sua própria opinião. Arthur, na vida de alguém que já passou por muitas experiências, aconteceram fatos de todas as naturezas. Tem gente que concorda com você e a partir de um determinado momento se encanta pelos teus adversários. Tem gente que é teu adversário e a partir de um determinado momento se encanta pelas tuas ideias. Ou seja, o mar tem peixes de todas as naturezas. Você já se deparou com alguém que era teu ferrenho adversário e que virou teu aliado? Isso, na verdade, é o meu maior estímulo para continuar fazendo vídeo, cara. Isso acontece muito. Eu tenho muitos amigos que são de esquerda e eles dizem, pô, cara, às vezes tem caras que não te conhecem, não sabem que eu sou seu amigo. No começo falavam mal pra caramba de você, pô, aquele cara, não sei o que lá. E aí, com o tempo, pô, não é que aquele cara tinha razão no que ele falou? E no final das contas, o cara acaba até gostando do seu trabalho. Não só isso, as pessoas também chegam diretamente a mim falando, poxa, cara, eu tinha um pensamento com um viés um pouco diferente do seu, acabei assistindo os seus vídeos e questionando e mudando de opinião e concordando um pouco mais contigo. Então, cara, isso é maravilhoso. Eu acho isso a coisa mais maravilhosa que tem, porque você com certeza tem ali o resultado da mensagem que você quer passar. Você tem a efetivação de você passando uma mensagem de maneira eficiente. Eu acho que justamente o objetivo do meu trabalho é justamente esse. Quando você chega na rua com o teu gravador, qual é a impressão que você busca apreender do que está acontecendo e como você faz isso para poder chegar em cima daquele com quem você quer conversar e que você quer gravar? A segunda questão ligada a essa pergunta é como você identificaria, como você avaliaria o tipo de pessoas que vai às passeatas organizadas pela CUT, pelo PT e pelo MBL. E para finalizar essa pergunta, o que você acha das bandeiras vermelhas e das bandeiras verde e amarelas? Cara, essa pergunta é muito interessante, inclusive eu acho que dá pra compilar tudo numa só, cara. O que acontece é o seguinte, quando eu vou pra rua, muitas pessoas assim assistem meus vídeos e dão risada e tal,
Eu quero, lógico, provocar essa reação nas pessoas, mas acima de tudo eu tenho uma mensagem para passar. E a questão é o seguinte: as pessoas que estão em manifestação, sejam as pessoas que estão em manifestações verde e amarela, ou seja as pessoas que estão nas manifestações vermelhas, normalmente, em regra geral, não são pessoas egoístas que querem roubar o seu dinheiro. Quando eu vou na manifestação do PT, da CUT, eu não vejo um mar de pessoas querendo roubar o meu dinheiro. Não. Eu simplesmente vejo um mar de pessoas sendo usados como massa de manobra, né, de poucas pessoas, como a gente estava conversando no outro bloco, que estão, vendo simplesmente os interesses do seu próprio umbigo. A questão é o seguinte, cara. Eu acho que, infelizmente, as pessoas que estão nas manifestações vermelhas, elas foram seduzidas pelo discurso de esquerda. Como que é o discurso de esquerda? O discurso de esquerda é querer dizer, não, a gente tem uma política inclusiva, nós queremos abraçar a todos. E eles vão colocando justamente aquelas pautas comportamentais na frente, que é onde a esquerda atrai as pessoas. Então, pô, casamento gay, somos a favor, venha. Outras pautas de liberdades comportamentais, descriminalização de drogas, enfim, pautas atrativas para as pessoas. Só que no meio daquele discurso, eles cerceiam as suas outras liberdades, que são inclusive liberdades econômicas. A partir do momento que eu chego para você, não, vou te dar liberdade para você casar com quem você quiser, para você se drogar do jeito que você quiser. Mas é o seguinte, quando você receber o seu salário, obrigatoriamente você tem que dar uma parte aqui para o sindicato. Obrigatoriamente você tem que dar uma parte aqui. Então, peraí. Então o teu discurso não é tão de liberdade quanto você falou. E uma outra questão é o seguinte: a gente tem a esquerda rotulando de maneira negativa aquele que pensa diferente dele. Então se eu chego e falo assim, eu sou contra o FGTS, não é porque eu simplesmente discordo da maneira como é feita o rendimento, enfim, não, é porque eu sou um fascista, é porque eu não sou a favor do trabalhador, o que não tem nada a ver. Se você analisar são palavras lógica, de ordem que eliminam o teu raciocínio. Exatamente. E colocam uma frase carimbada na tua cabeça. E você passa exatamente. A ser aquela porcaria. É o ad hominem, ele passa a atacar o interlocutor e não o que está sendo falado. Então, eu acredito que as pessoas que estão em manifestações, principalmente as de esquerda, elas foram seduzidas por esse discurso. E muitas vezes quando você chega com perguntas, até espetando, até expondo ao ridículo esse tipo de pessoa, que eu acho que também é um tipo de questionamento, a pessoa pode até ficar brava com você naquele minuto, mas quando ela chegar em casa, ela com certeza vai pesquisar sobre aquilo que ela passou vergonha. Eu tenho certeza que muita gente foi perguntada nos meus vídeos das coisas que elas não sabiam, ficaram com raiva de mim, chegaram em casa e pesquisaram sobre aquele assunto. E quando você analisa de maneira lógica as coisas, você começa a entender por que as manifestações verde e amarela fazem mais sentido. A gente está hoje, por exemplo, num cenário político conturbado, o Aécio Neves acabou de ser afastado do cargo, Eduardo Cunha foi preso e eu não vi ninguém de verde e amarelo na Paulista querendo defender esses caras. Então, eu acho que tem uma diferença substancial no viés de cada manifestação. Mas aí é que cabe a pergunta que é a seguinte: por que o vermelho, mesmo sabendo que a Gleisi Hoffmann é ré, mesmo sabendo que o Lula é réu, mesmo sabendo que a Dilma é ré, continuam defendendo essas pessoas? Cara, tanto eu não sei essa resposta que eu vou pra rua perguntar. E o que eles te dizem? Aí eles começam a te bater. Às vezes o cara fica travado, às vezes o cara vai para uma linha de uma resposta bem política que não tem nada a ver com aquilo que eu perguntei, e aí o máximo deles é o seguinte: putz, encontramos uma pessoa que pensa diferente e tem argumentos. O que a gente faz? Vamos agredir essa pessoa, seja verbalmente, seja inclusive fisicamente, quando as pessoas vêm para cima de mim. E aí a gente tem a hipocrisia escancarada desse tipo de pessoa. Eu quero que você deixe, olhando para essa câmera de novo, vamos lá, um recado de 30 segundos para quem está te ouvindo a respeito do Brasil. Cara, o negócio é o seguinte: não vamos perder a fé no nosso país. Esse negócio de a única solução para o Brasil é o aeroporto. Entra lá, pega um avião e sai. Não esqueça isso, cara. Nós estamos aqui no nosso Brasil, nós temos muita gente boa, trabalhadora, querendo fazer a diferença. A mensagem que eu dou para você, na verdade eu nem preciso de 30 segundos, eu preciso de menos do que isso. Sempre questione tudo. Vamos questionar tudo. É isso aí. Eu quero dizer a você que foi um prazer enorme bater um papo contigo. Que para nós que vamos ter hoje, gravando esse programa, um evento à noite com a turma do MBL e você é um dos participantes, é uma alegria enorme receber você aqui. A casa aqui, Menorá, com todos os nossos veículos de comunicação, está à sua disposição.
e a Associação Sionista Brasil-Israel, que luta por Israel e luta pelo Brasil, também está de portas abertas para você. Muito obrigado pela tua participação e pode sair daqui com a certeza absoluta que você tem parceiros, amigos e companheiros no Rio de Janeiro. Cara, vocês também. Precisou, só dar um toque lá, mamãe falei, corre aqui. Valeu. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, em todos os horários, mentira, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET. E também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.